A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, transformado para reinar. José, o sustentador da vida. Autor Pedro Dong. Semana 1. José interpreta 2 sonhos na prisão. Quinta-feira. Ler com oração. Eles responderam: Tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Gênesis 40, 8. Os sonhos do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. Em uma mesma noite, tanto o copeiro quanto o padeiro do rei do Egito, que estavam encarcerados, tiveram sonhos, cada um com seu próprio significado. Pela manhã, ao encontrar os dois, José percebeu que estavam perturbados e, por isso, perguntou aos oficiais de Faraó por que apresentavam o semblante tão triste naquele dia. Aqueles sonhos, de fato, os haviam deixado inquietos. Então, responderam que haviam sonhado, mas não havia quem pudesse interpretar os sonhos. Diante disso, José lhes afirmou que as interpretações pertencem a Deus e pediu que lhe contassem o que haviam sonhado. José tinha intimidade com Deus porque andava com ele e havia recebido o dom de interpretar sonhos, algo que não procedia de si mesmo, mas de Deus. Ele deixou claro que a interpretação não estava nele, pois pertence exclusivamente a Deus. Essa convicção não surgiu por acaso. Quando era mais jovem, por volta dos 17 anos, José tivera 2 sonhos. Em um, os feixes de seus irmãos se inclinavam diante do seu. Em outro, o sol, a lua e as estrelas também se inclinavam a ele. Assim, ele compreendia que Deus revelava algo por meio dos sonhos. Por essa razão, ao ver aqueles homens perturbados, José demonstrou confiança e dispôs-se a ouvi-los, certo de que poderia buscar em Deus a interpretação, e o Senhor revelaria o significado do que haviam sonhado. O copeiro-chefe contou seu sonho, no qual vira uma videira com 3 ramos que floresciam e produziam uvas maduras. Tendo o copo de Faraó na mão, espremia as uvas e o entregava ao rei. José, então, explicou que os 3 ramos representavam 3 dias e que, terminado esse prazo, Faraó o reabilitaria, reintegrando-o ao cargo, para novamente servir o copo em sua mão, como antes. Esse sonho indicava que Deus, por meio de José, revelava ao copeiro-chefe que ele seria restaurado a seu cargo anterior. José, então, pediu que, ao ser liberto, não se esquecesse dele, mas fizesse menção de seu caso a Faraó, pois estava preso injustamente. Ao perceber que a interpretação do copeiro havia sido favorável, o padeiro-chefe também decidiu relatar seu sonho. Contou que via 3 cestos de pão sobre a cabeça e que no cesto superior havia diversos alimentos preparados para Faraó, mas as aves os comiam. Diante disso, José explicou que os 3 cestos representavam 3 dias e que nesse período Faraó o condenaria à morte para ser executado e exposto, de modo que as aves consumiriam sua carne. E assim aconteceu que no 3º dia, por ocasião do aniversário de Faraó, houve um banquete, no qual o copeiro-chefe foi restaurado a seu cargo, enquanto o padeiro-chefe foi executado exatamente como José havia interpretado. Contudo, apesar disso, o copeiro-chefe não se lembrou de José e acabou esquecendo-se dele. O Senhor concedeu a José o dom de interpretar sonhos, tornando evidente diante de Potifar que sua presença o acompanhava. Tudo quanto José fazia prosperava em suas mãos, tanto na casa de seu senhor como no cárcere, diante do carcereiro e dos oficiais de Faraó. No contexto bíblico, a interpretação dos sonhos também aparece de forma semelhante no capítulo 2º do livro de Daniel. Daniel era um jovem de notável sabedoria, escolhido entre a linhagem nobre de Judá, quando o povo foi levado ao cativeiro na Babilônia. Tal exílio ocorreu porque o reino de Judá tinha abandonado a fonte de águas vivas. Eles rejeitaram a voz dos profetas, endureceram o coração e até mataram alguns, colhendo, ao fim, as consequências de sua desobediência. Nos tempos antigos,
Tanto no Egito como na Babilônia, acreditava-se que certos sonhos traziam mensagens divinas e podiam revelar o futuro, desde que corretamente interpretados. Por isso, quando um rei sonhava, inquietava-se, querendo saber se era uma mensagem da parte de Deus, e buscava quem pudesse decifrar tal mistério. Na Babilônia, recorria-se a encantadores, magos, feiticeiros e sábios. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Daniel 2, 1 e 2. Foi nesse contexto que Daniel se destacou no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ao revelar aquilo que nenhum outro conseguia compreender. Querido leitor, que possamos ter intimidade com Deus, para que Ele possa usar-nos em sua casa. Que sejamos aqueles que seguem de perto a revelação de sua vontade por meio da palavra profética, a fonte de água viva. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.